Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Um bebê nasce do encontro de duas células reprodutivas que se juntam numa só e em poucos meses se transformam em bilhões, constituindo um corpo onde cada célula sabe o seu lugar, de modo que as do córtex cerebral serão radicalmente diversas daquelas que constituem os cabelos, por exemplo. Mas ambas vieram da mesma célula original. Qualquer criança, então, perguntaria: quem ensinou essas células a se comportarem assim? Uma sequoia, árvore que chega a ter 100 metros de altura, 35 metros de diâmetro e a viver 1000 anos, nasce de uma pequena bolota, uma semente que guarda toda a exuberância do maior ser vivo do planeta. Que extraordinária arquitetura! As forças celestes que equilibram os mundos, impedindo que a Lua caia sobre a Terra, ou que o Sol colida com Marte, e as forças que dinamizam o funcionamento do átomo são também demonstrações inequívocas de uma organização superior. E o céu noturno, com estrelas que se contam em maior número do que os grãos de areia de todos os desertos e oceanos da Terra, impõe com sua beleza um indizível encantamento. Reconhece-se o autor pela obra. Frente à grandiosidade do cosmos, à infinitude do tempo e à inatingível complexidade da criação, é fácil deduzir que a inteligência por trás disso tudo não cabe em nossa compreensão. Mas podemos pressenti-la, como um cego sente a luz. Por séculos perguntamos quem é Deus, como se fosse possível lhe dar um nome, como se Deus fosse um super-homem. Não podemos dizer quem é Deus, mas podemos ter uma inicial compreensão do que é Deus. A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Um bebê, quando nasce, carrega consigo o dom do Criador em cada uma de suas células. Tudo o que temos a fazer é buscar o enriquecimento de nossas possibilidades espirituais, a fim de encontrar em nosso próprio coração a realidade do divino que sustenta a vida, ilumina o sol, produz as galáxias e aguarda pacientemente que, diante de tudo isso, um dia, finalmente o ser desperte. O programa Espírito e Vida de hoje vai falar sobre um tema que é tratado no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Trata-se de uma fala de Jesus que dá margem a múltiplas interpretações. Meu reino não é deste mundo. O que Jesus quis dizer com isso? Quem vai falar conosco sobre esse assunto é César Rocha. César Rocha é palestrante e estudioso da doutrina espírita. César Rocha, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, por ter vindo. Eu que agradeço o convite para estar novamente no programa Espírito e Vida e ter esse contato com nossos telespectadores. Indagado por Pilatos, Jesus responde: meu reino não é deste mundo. Jesus estaria afirmando com isso a existência de uma vida e de um mundo espiritual? Evidentemente que sim, e podemos ter essa comprovação no Evangelho de João, no capítulo 14, itens 1 a 3, quando Jesus nos fala que na casa do meu Pai há muitas moradas. Portanto, há outros locais. Moradas são lugares. E hoje fica claro que, com o avanço da astronomia, da astrofísica, nós temos essa possibilidade de olhar o universo com bilhões de galáxias, esse universo que nós só conhecemos 5% dele, o restante é matéria negra, e um universo em expansão. Então, Deus, que é essa inteligência suprema, Deus que é amor, com certeza não criou esses mundos, essas galáxias, para ficarem apenas para deleite da observação dos poetas e dos humanos, dos literatos aqui da Terra. Alguma função há. E Jesus diz: na casa
de meu pai há muitas moradas. Ele fala para Pilatos, o meu reino não é deste mundo, se fosse os meus, não me deixariam cair na mão de vocês. Ele diz que a felicidade aqui não é absoluta, seria uma felicidade relativa, porque o reino dele não é daqui. Então, à época, ele deixou muitas dicas que hoje, no terceiro milênio, à luz do avanço da ciência e à luz do conhecimento da terceira revelação, que é a doutrina espírita, nós podemos fazer o encaixe perfeito e conhecer uma verdade que nos liberta, que faz que cada um de nós possa ver a vida de uma forma real e aproveitar e otimizar o tempo da nossa existência aqui na Terra. O conhecimento da existência de uma vida futura, ou seja, nós somos imortais, nós não vamos nos extinguir, a vida vai continuar, não deveria mudar a nossa concepção de vida, a nossa postura, a nossa atitude perante a vida? Deveria, né? Mas não é o que nós estamos observando. Nós fomos buscar um pensador francês, Jean-Paul Sartre, que foi casado com Simone de Beauvoir. Ele disse que o ser humano tinha uma grande angústia. E olha que Sartre era materialista. Ele não acreditava na vida após a morte. Mas olha o que ele diz. Ele diz que o ser humano vive uma angústia e essa angústia era decorrência da responsabilidade de ter que realizar escolhas. Que é o que os espíritos dizem. Nós estamos aqui na vida, nós como humanos podemos escolher a porta estreita ou a porta larga e não sabemos escolher. Queremos transferir a responsabilidade das nossas escolhas para o pastor, para o padre, para o palestrante na casa espírita, para o rapaz que faz atendimento fraterno, e esquecemos que a decisão é nossa, a responsabilidade é nossa e a colheita também. Quando Paulo diz, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, assumir essa responsabilidade, que não é culpa, é assumir a responsabilidade da sua existência. Isso gera angústia, mas isso dá responsabilidade para o ser humano. Hoje em dia, queremos transferir e não estamos cientes do nosso papel aqui na Terra. Vivemos muito imersos na ilusão, na fantasia, querendo deixar que o tempo vá passando, e ele passa. Basta olhar no espelho. O cabelo vai indo embora, vai embranquecendo, o rosto vai enrugando. E aí o que faz a sociedade? Coloca silicone, botox, implanta cabelo, mas não muda a nossa essência. Somos finitos enquanto corpo, mas somos imortais enquanto espíritos. Todos nós estamos aqui de passagem. Todos nós um dia vamos viajar, vamos prestar contas da nossa administração, como diz Paulo de Tarso. 1850 anos depois, o advento do Espiritismo teve como missão, como tarefa, consolidar esse conceito, essa concepção de um reino, de outro mundo, da continuidade da vida, da existência de um mundo espiritual? Sim, principalmente por conta do avanço da ciência. Jesus, lá no Evangelho de João, diz que o Pai, Deus, nosso Pai, um dia mandaria o Consolador prometido, o Espírito de verdade, o Paracleto, o advogado, queria dizer tudo o que ele disse, porque ele estava dizendo que a gente ia se esquecer, e a gente se esquece, não quer ver. E algo mais, porque nós, naquela época, não tínhamos a maturidade espiritual de compreender determinadas lições. E hoje, com o telescópio Hubble, com essa astrofísica avançada, com a ciência avançada, tanto a nível macro quanto micro, nós podemos ver que beleza o corpo humano, que beleza o universo. Então, só comprovando, e mais, com o advento da doutrina espírita, os espíritos se comunicando. Porque os espíritos sempre se comunicaram, mas com a doutrina espírita, Allan Kardec mostra uma comunicação com ética, não para saber se você vai se casar, se vai perder o emprego, mas perguntar para o espírito, como é que é a vida do plano espiritual? Falaram para Chico Xavier, na primeira metade do século passado, num livro que inaugura a série A Vida do Mundo Espiritual, que é o livro intitulado Nosso Lar. É tão interessante que Chico, ao psicografar Nosso Lar, ele estava duvidando, ele não estava, no início, acreditando que fosse dessa forma. E aí os espíritos Emmanuel e André Luiz levam Chico Xavier em desdobramento para uma das regiões da cidade espiritual Nosso Lar, para que ele pudesse constatar que a vida continua. Quem são vocês? O que aconteceu aquilo comigo?
todas as suas perguntas vão ser respondidas no tempo devido. Mises, eu preciso de explicações. A vida na Terra é que é uma cópia daqui, André. Mas tudo aqui tem um porquê e um sentido, como você vai ver. Meu Deus! Como posso mandar uma mensagem para a minha família? Eu preciso vê-los. André, o mundo precisa de histórias felizes. Um dia você vai entender. É sempre tempo de recomeçar. Alguma vez você imaginou vida depois da vida? Nós vamos agora dar uma paradinha, um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco conversando sobre Meu Reino Não É Desse Mundo. E o nosso entrevistado de hoje é César Rocha. Voltamos já. Estamos aqui com César Rocha, falando sobre Meu Reino Não É Deste Mundo. Por que é que muitos acreditam na vida futura, aceitam a sobrevivência do espírito, mas sob a forma de um paraíso de ociosidade, né? Tipo Jardim do Éden, as criaturas sentadas nas nuvens, tocando harpa e tal? Se nós formos analisar, o espiritualista é aquele que acredita na vida futura. Mas nem todo espiritualista é espírita. O espírita acredita que, ao findar esta existência, nós vamos para um local indeterminado que vai depender das nossas ações aqui na Terra, porque dentro desta pluralidade de mundos habitados, a cada qual será dado de acordo com as suas obras. Então não há nem um céu, que você fica lá deitado o dia todo, nem um inferno. Há sim mundos habitados nesse universo, mundos visíveis e mundos que os nossos sentidos não conseguem captar. Se nós pegarmos, por exemplo, um livro editado pela Federação Espírita Brasileira, o autor Mário Frigeri, ele analisa, só para nós refletirmos, que a Terra tem 7 esferas espirituais. Nosso lar faz parte de uma dessas esferas. E nós teríamos 2 esferas subcrostais, que é a região do abismo e das trevas. Tem a crosta terrestre, onde nós estamos, que ele diz que faz parte do umbral. Tem mais 2 camadas acima, que fazem parte do umbral também, o segundo umbral, o terceiro umbral, e tem mais 2 camadas acima. Ao todo são 7 camadas. Portanto, eu acho interessante quando a pessoa fala assim, não, eu não vou para o umbral. Eu digo, você já está no umbral, porque a crosta terrestre é um umbral. Nosso lar está no terceiro umbral. Mas nós não conseguimos ver com os nossos olhos essas regiões. Por quê? Porque nós, como humanos, queremos ver tudo, queremos saber de tudo. É que nem uma gota d'água definir o oceano. É como uma folha da floresta amazônica querer definir toda a floresta amazônica. Então nós só conseguimos definir aquilo que os nossos sentidos permitem. Portanto, um dia, quando formos mais evoluídos espiritualmente, talvez tenhamos mais sentidos que possam dar a cada um de nós a possibilidade de termos acesso a outras dimensões que hoje não temos. Temos sim notícias através dessa vasta literatura espiritual que médiuns consagrados como Divaldo Franco, Chico Xavier, Raul Teixeira, que através da sua mediunidade, médiuns mais recentes que eu estou citando, porque temos os mais clássicos de outrora, do século XIX, o início do século XX, vem nos legar esse patrimônio. Por exemplo, Chico Xavier, Cidade do Além, ele e Egorina Cunha, mostrando a vida no mundo espiritual, Nosso Lar, Obreiros da Vida Eterna, mostrando como é que funciona o desencarne. Agora, nós temos que estudar. Nós temos que refletir, nós temos que buscar o estudo sistematizado da doutrina espírita para que, através do estudo, nós podemos realmente entender o que nos aguarda. Apesar de afirmar um reino espiritual, a mensagem de Jesus é profundamente transformadora do mundo material. Essa proposta de Jesus é revolucionária. Ela não tem sido, digamos assim, abafada ou amortecida ao longo dos séculos pelas religiões convencionais?
Exatamente, tem. É o que nós temos observado, porque Jesus deu uma mensagem muito clara, muito simples. Ele dizia para os seus apóstolos, o Filho do Homem, eu não tenho onde reclinar a minha cabeça, eu não tenho onde dormir. E depois de 3 séculos do cristianismo primitivo, nós começamos a ver a institucionalização do cristianismo. Pessoas se intitulando representantes de Deus aqui na Terra. Então, na realidade, nós, humanos, é que construímos esse cristianismo diferente e perdemos a essência de Jesus. Jesus não era espírita, católico, evangélico, Jesus era amor. Jesus é solidariedade. O sangue de Jesus não salvou ninguém e nunca vai salvar. O sangue de Jesus apenas foi demonstrar a barbárie humana que colocou um homem bom na cruz, porque nós não aceitamos, ou não aceitávamos à época, o amor, o perdão, a tolerância. Então mata, coloca na cruz. Até hoje é assim. Os grandes missionários, Gandhi foi assassinado. Quer dizer, nós gostamos de falar nele, mas não aceitamos eles aqui na Terra. Luther King foi assassinado. Quer dizer, a humanidade, a grande maioria, não aceita atitudes de amor. Mas assim, a vida é assim. Gandhi dizia, o amor de uma pessoa neutraliza o ódio de milhões. Então a lei é o amor em qualquer filosofia, em qualquer religião. Se a sua religião, se a sua filosofia não estiver lhe transformando numa pessoa melhor, repense sua filosofia. E a base é o amor, porque fora do amor estaremos perdidos. Ô César, entre uma reencarnação e outra, a doutrina espírita nos ensina isso, o estádio que o espírito atravessa é o de erraticidade. Explique em poucas palavras, por favor, para fechar o bloco aos nossos telespectadores, o que é erraticidade? Erraticidade é justamente aquele momento, aquele período em que o espírito ele não está encarnado, portanto, ele não tem o corpo material adequado ao mundo que ele habita. Ele está aguardando a oportunidade para reencarnar. Tecnicamente, damos o nome de erraticidade. É um estado transitório, é um estado entre as duas encarnações. Nós chegamos assim ao final do nosso segundo bloco. O tema é Meu Reino Não É Deste Mundo. Não saia daí, voltamos já. Agora nós vamos passar ao quadro O Espírito e Vida Responde. Nesse quadro, quem faz as perguntas são os nossos telespectadores. E o entrevistado de hoje é César Rocha, que vai responder sobre Meu Reino Não É Deste Mundo. César, em algum momento Jesus teria dito que os problemas do mundo não eram com ele? Na realidade, nós temos que pensar Jesus. Quando ele se dirigia às pessoas que iam questioná-lo, geralmente os fariseus, os doutores da lei, ele perguntava assim, o que está escrito na lei? Como você interpreta? O primeiro, o que está escrito na lei, porque eles eram doutores da lei. O segundo é como interpreta, porque cada qual olha, mas não enxerga. Então, por que eu estou fazendo este preâmbulo? Porque, na realidade, Jesus nunca falou isso. Talvez alguém tenha interpretado de uma forma diferente. Jesus, muito pelo contrário, ele sendo governador espiritual da Terra, segundo o espírito de Emmanuel e o filósofo francês Leon Denis, veio estar conosco, já sendo um espírito puro, para demonstrar o que é amar estando conosco aqui. Não será esse o maior exemplo de comprometimento com o seu irmão estar aqui conosco? Ele já sendo um espírito puro, poderia ficar lá na situação, só orientando. Não, ele veio estar conosco. Na realidade, Jesus é comprometido com a humanidade. Até hoje, há mais de 2000 anos, ele se compromete com cada um de nós, com essa lei do amor. O amor incondicional, diferente de um amor que pede algo em troca. César, os problemas sociais não aguardam outro mundo para serem resolvidos? Quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3º, nós pegamos um estudo que Allan Kardec, juntamente com a espiritualidade, divide
os mundos do universo, do cosmos, em 5 degraus. O primeiro, os mundos chamados primitivos, depois de expiações e provas, mundos de regeneração, mundos felizes, mundos celestes ou divinos. Portanto, a Terra está inserida nos chamados mundos de expiação e provas, onde predomina o egoísmo, o orgulho, a dor, a nossa individualidade. Portanto, as características sociais que estamos observando na Terra são características de um planeta ainda inferior. Mas essa mesma espiritualidade nos diz que nós estamos passando por uma transição planetária, que espíritos que fazem parte da constelação das Pleiades já estão reencarnando aqui no nosso planeta, chamadas crianças cristal e as crianças índigo, já fazendo parte dessa renovação da Terra para um planeta de regeneração. Esperamos que, a Terra sendo transformada neste planeta de regeneração, nós tenhamos atenuados os nossos problemas sociais, porque os problemas, antes de serem sociais, são individuais, pelo fato de cada espírito, enquanto ser individual, estar armado contra o seu irmão com egoísmo, com orgulho e com intolerância. Quando Jesus falou, meu reino não é deste mundo, ele quis dizer que nossa preocupação principal deveria ser com a vida espiritual ou com a atual? Nós temos que refletir nesta pergunta. Na realidade, ambas são importantes. A vida espiritual é importante enquanto é o nosso destino. Mas a vida atual da nossa existência é importante porque é a grande oportunidade de nós, enquanto alunos dessa grande escola, pacientes desse hospital ou internados nesta oficina, é a oportunidade da misericórdia do Pai de estarmos aqui para extirparmos os nossos vícios, o nosso orgulho, o nosso egoísmo e aquilatarmos virtudes através da lei de sociedade, pela convivência com o nosso irmão. Portanto, não adianta apenas pensar na vida espiritual se estamos aqui na vida presente. Temos que ter a vida presente vivida de forma otimizada, entendendo que somos finitos enquanto corpos, mas imortais enquanto espíritos, que todos nós vamos deixar esta terra. Todos, sem exceção. Então, que as nossas filosofias, as nossas religiões possam nos ajudar a escalar essa ascese espiritual da forma mais rápida possível. Dizem os espíritos que Jesus foi um dos espíritos que teve essa evolução em tempo mais curto. Por quê? Porque talvez tenha feito de forma consciente as melhores escolhas. Somos a todo minuto convidados a fazer as escolhas. Portanto, a escolha de Jesus é uma escolha do amor. É a escolha de Deus Pai, Deus acolhedor de todos nós, que espera que um dia nós todos sejamos trabalhador dessas moradas da casa do Pai. Porque Jesus diz, o meu Pai trabalha e até hoje eu também trabalho. Então nós seremos e continuaremos sendo trabalhadores do Pai nesse cosmos que é uma maravilha. César, é uma alegria muito grande ter você aqui conosco, nossos agradecimentos. Eu que agradeço, Nilo, a oportunidade de estar com todos vocês mais uma vez aqui no nosso programa Espírito e Vida. Nós vamos agora ao nosso último quadro. O nosso programa dá dicas de livros que podem auxiliar no conhecimento e no aprofundamento do tema. Diversas obras tratam do assunto. Escolhemos algumas para vocês, anotem aí. O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, na pergunta número 55, ambos organizados por Allan Kardec. Toda a obra de André Luiz através da psicografia de Chico Xavier, principalmente os livros Nosso Lar, Obreiros da Vida Eterna, Libertação, Entre a Terra e o Céu e Missionários da Luz. Chegamos assim ao final do programa Espírito e Vida, mas você pode entrar em contato com a equipe do nosso programa através do e-mail espiritoevida@sintv.tv. Agradecemos a sua sintonia e contamos com a sua companhia na próxima semana. Muita paz para todos nós.
Música